Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Para começar os palpites deste sábado, vamos começar com a La Liga, Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Alavés é a 17ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Atlético de Madrid é a 3ª colocada com 66 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias ficou com a equipe do Alavés e 3 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse novo encontro entre Alavés e Atlético de Madrid, vamos de uma dupla chance. Atlético de Madrid para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Os últimos 5 jogos disputados pela Red Bull Leipzig, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. A equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada do Campeonato Alemão com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada do Campeonato Alemão com 75 pontos ganhos. Os últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2 gols e meio. Ainda na Bundesliga, no Campeonato Alemão, temos a equipe do St. Pauli enfrentando a equipe do Stuttgart. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pauli, empatou 2, venceu 1. Na verdade, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Já a equipe do Stuttgart, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do St. Pauli, pelo Campeonato Alemão, é a 14ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Stuttgart é a 11ª colocada com 41 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Pauli, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Stuttgart. Melhor opção para esse novo encontro, vamos também de uma dupla chance, Stuttgart para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Na francesa, temos a equipe do Strasbourg enfrentando a equipe do PSG. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Strasbourg, venceu 3 e empatou 2. Pelo campeonato francês, a equipe do Strasbourg é a 7ª colocada com 54 pontos ganhos. Já a equipe do PSG, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do PSG, pelo campeonato francês, é a 1ª colocada com 78 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse novo encontro entre Strasbourg e PSG, vamos de ambas equipes marcam. No campeonato italiano, temos a equipe do Lens enfrentando a equipe da Napoli. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lens, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Lens é a 17ª colocada do campeonato italiano com 27 pontos ganhos. Já a equipe da Napoli, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe da Napoli é a 1ª colocada com 74 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe da Napoli. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Napoli para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Sivasspor. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, venceu todas as suas 5 partidas. E pelo campeonato turco, a equipe do Galatasaray é a 1ª colocada com 80 pontos ganhos. Já a equipe do Sivasspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Sivasspor é a 15ª colocada com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Galatasaray e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro entre Galatasaray e Sivasspor, vamos de casa, Galatasaray para vencer. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Wolfsburg. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Borussia Dortmund é a 6ª colocada no Campeonato Alemão com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Wolfsburg, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Wolfsburg é a 12ª colocada com 39 pontos ganhos.
Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do Borussia Dortmund, um empate e uma vitória para a equipe do Wolfsburgo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Borussia Dortmund para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Bournemouth. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Arsenal é a segunda colocada do campeonato inglês, com 67 pontos ganhos. Já a equipe do Bournemouth, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Bournemouth é a 10ª colocada com 50 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Arsenal e 1 vitória para a equipe do Bournemouth. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Aliás, não, vamos de uma dupla chance. Arsenal para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do Heracles enfrentando a equipe do Feyenoord. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Heracles, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Heracles pelo campeonato holandês é a 12ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Feyenoord, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Feyenoord é a 3ª colocada do campeonato holandês com 62 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes ficaram com 5 vitórias para a equipe do Feyenoord. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Feyenoord para vencer. Na Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Santa Clara. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, venceu 3 e empatou 2. Pelo campeonato português, a equipe do Braga é a 3ª colocada com 64 pontos ganhos. Já a equipe do Santa Clara, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Santa Clara é a 6ª colocada com 50 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias ficaram para a equipe do Braga e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Braga para vencer. Pelo campeonato suíço, temos a equipe do Lausanne enfrentando a equipe do Young Boys. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lausanne, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Lausanne é a 6ª colocada do campeonato suíço com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Young Boys é a 3ª colocada com 53 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Lausanne, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhor opção para esse novo encontro, para nos assegurarmos, vamos de uma dupla chance. Young Boys para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. No campeonato italiano, temos a equipe da Inter enfrentando a equipe do Hellas Verona. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, perdeu 3 e empatou 2. A equipe da Inter é a 2ª colocada do campeonato italiano com 71 pontos ganhos. Já a equipe do Hellas Verona, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Hellas Verona é a 15ª colocada com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias para a equipe da Inter, 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de Inter. Vamos de casa. Inter para vencer. No campeonato holandês, temos a equipe do PSV enfrentando a equipe do Sittard. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do PSV pelo campeonato holandês é a 2ª colocada com 67 pontos ganhos. Já a equipe do Sittard, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Sittard é a 9ª colocada com 36 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do PSV e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. PSV para vencer. Liga Francesa, temos a equipe do Saint-Étienne enfrentando a equipe do Mônaco. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Saint-Étienne, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Saint-Étienne é a 17ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Mônaco é a 4ª colocada com 55 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Mônaco para vencer. Na Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Estoril enfrentando a equipe do Benfica. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estoril,
perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Estoril, pelo Campeonato Português, é a 8ª colocada, com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Benfica é a 2ª colocada, com 75 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Estoril e 4 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse novo encontro entre Estoril e Benfica, vamos de fora. Benfica para vencer. Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas. Para garantir qualidade e certificação, venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Remo enfrentando a equipe do Amazonas. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Remo, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Remo é a 9ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Amazonas, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Amazonas é a 19ª colocada com 2 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Remo, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Amazonas. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Remo para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Vitória. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Ceará é a 9ª colocada, com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Vitória é a 16ª colocada, com 6 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Ceará e 3 vitórias para a equipe do Vitória. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Ceará para vencer. No outro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Internacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, venceu 3 e perdeu 2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Corinthians é a 12ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Internacional é a 6ª colocada com 9 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Corinthians para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. No próximo jogo temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Sport. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Série A é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A é a 20ª colocada com 2 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do Fluminense, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Sport. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Fluminense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Volta Redonda enfrentando a equipe do Paysandu. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volta Redonda, empatou 1, perdeu 4. A equipe do Volta Redonda é a 20ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Paysandu, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Paysandu é a 18ª colocada com 2 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Volta Redonda, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Paysandu. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Botafogo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 7ª colocada com 9 pontos ganhos.
Já a equipe do Botafogo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A equipe do Botafogo é a 8ª colocada com 8 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Bahia, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Alavés versus Atlético de Madrid. Vamos de fora. Atlético de Madrid para vencer. Pauli versus Stuttgart. Vamos de uma dupla chance. Stuttgart para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Lens versus Napoli. Vamos de fora. Napoli para vencer. Stamburg versus PSG. Vamos de uma dupla chance. Casa ou fora. Onde haja vencedor na partida. Estoril versus Benfica. Fora. Benfica para vencer. Inter de Milão versus Hellas Verona. Casa. Inter de Milão para vencer. Saint-Étienne versus Mônaco. Vamos de fora. Mônaco para vencer. Arsenal versus Bournemouth. Vamos de uma dupla chance. Arsenal para vencer ou partida terminando empatada. Empate. Casa. Heracles versus Feyenoord. Vamos de partida de gol. Partida acima de 1,5 gols. Ceará versus Vitória. Vamos de casa. Ceará para vencer. Fluminense versus Sport. Casa. Fluminense para vencer. Bahia versus Botafogo. Partida acima de 1,5 gols.